O irmão falou de oração, né? E a oração está inserido no assunto que estamos fazendo a respeito de batalha espiritual. Pois é uma luta orar, não é? Quem concorda que é uma luta orar, diga amém. Amém. Por que é uma luta orar? Por que não é uma luta conversar com um colega? Por que não é uma luta conversar com um amigo, com uma amiga? Não é isso? Por que não é uma luta conversar com a televisão? Também que tem gente que conversa com a televisão, não é isso? Quando vê aquele problema, que ele não, vai, pega ela, e conversa com a televisão. Mas por que é tão difícil conversar com Deus? Primeiro ponto, você não está vendo. E a palavra fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a certeza é a prova daquilo que não se vê. A palavra fala de um Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Eu costumo dizer para muitas pessoas, que é assim o que eu penso, que o maior ato de fé na vida de uma pessoa não é andar sobre as águas. Não que não tenha sido um ato de fé, não confunda. Mas o maior ato de fé é a oração. Porque entenda bem o que eu vou dizer para os irmãos. Se os irmãos vissem Cristo como vocês estão me vendo, se Cristo entrasse na sua casa materializado como eu estou, e sentasse na cadeira e dissesse assim para vocês: estou aqui para me ouvir, quanto tempo duraria a sua oração? Quem acha que demoraria mais de 1 hora, levante a mão. Eu digo para você que se ele ficasse ali 24 horas, às 24 horas você não ia cessar de conversar com ele, de falar com ele. Então, onde eu digo que a oração é um ato de fé? Porque você não está vendo, mas ele está. Porque a palavra me promete, me garante que ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele fala em Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei. Mas qual é o grande problema? Não estamos vendo. Nós não estamos vendo ele ali, então a gente se engana dizendo que temos fé, onde na verdade não temos. Por que, amados irmãos, eu digo isso? Porque enquanto os discípulos estavam com Jesus, vendo ele ali, esses discípulos viravam à noite com Jesus, faziam viagens com Jesus, não é isso? Ficava horas ouvindo os sermões de Cristo. Mas o momento que Jesus se ausentou deles, ali no Getsêmani, no momento que eles não viram mais Jesus, que Jesus quis sair para orar à parte, e devido à escuridão, devido à distância que Jesus tomou dele, eles não estavam mais vendo Jesus. A palavra fala que eles dormiram, e Jesus voltou e falou para eles assim: olha, vocês estão dormindo, não conseguem velar comigo nenhuma hora, ou seja, não tinha se passado nenhuma hora completa. E Jesus volta de novo para onde ele estava, e quando ele volta, está de novo aqueles homens dormindo. Mas se Jesus estivesse ali, não dormiria eles. Então a nossa fé ainda está condicionada pelaquilo que vemos, ainda está condicionado pelaquilo que os nossos olhos podem registrar. Mas o que temos que aprender, amados irmãos, é que a palavra diz: bem-aventurado o que não viu e creu. Bem-aventurado o que não viu e creu. Quando você manifestar a sua fé dentro daquilo que você não está vendo, mas aqui há a convicção de que é real, tu vai falar com ele hoje sem ver, sem ouvir nada, e muitas das vezes sem sentir, e amanhã sucessivamente, e depois, e por alguns dias, de repente por alguns meses, de repente até por 1 ano, sem ouvir, sem ver, e possivelmente, acredite, sem sentir nada. E aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o Senhor ele vai ver que você não está buscando Ele para sentir, você não está buscando Ele para vê-lo, você não está buscando Ele para ouvi-lo, você está buscando porque você o ama e tem a convicção de que Ele está ali, respondendo ou não, você sentindo ou não, vendo ou não, e é nesse momento é que Ele se manifesta. É nesse momento, quando não há preocupação tua, se está vendo ou não. Eu estou desanimado porque eu já tenho orado 1 mês e não senti nada. Eu estou orado 1 mês e não vi nada. Eu estou orado 1 mês e não ouvi nada. Bom,
Será que o Senhor nos sustentar durante 365 dias? Guardar nossa entrada, nossa saída, nosso deitar, nosso levantar? Será que nós temos vestes para vestir? Ver a nossa família de pé em tantas lutas, tantas dificuldades? O sacrifício da cruz do Calvário já não é o suficiente para nós buscarmos esse Deus. Mas algumas pessoas vão dizer: não, eu não busco porque eu desanimei, porque eu tirei um propósito de oração de 7 dias, cumpri e não senti nada, não ouvi nada, não vi nada, não tive experiência nenhuma. Pois eu digo para você que no mundo ao qual nós vivemos, subvertido do jeito que está, governado, dominado por Satanás, eu digo para você que abrir os meus olhos já é uma grande experiência com Deus todos os dias. Ter o pão na minha mesa é uma grande experiência com Deus todos os dias. Poder cultuar ao Senhor é uma grande experiência com Deus todos os dias. Aguentar, suportar as adversidades, as afrontas, as aflições diárias que se levantam contra a nossa vida. Eu disse diária, porque não tem um dia que não somos afrontados. E estar de pé, eu julgo uma grande e maravilhosa experiência com Deus diária. Em todas essas coisas eu vejo Deus. E essas coisas é mais do que o suficiente para me impulsionar a falar com Ele e a buscá-lo todos os dias. A oração é um ato de quem tem fé. A oração é um ato de quem ama a Deus acima de todas as coisas. A palavra fala orar sem cessar. Por quê? Porque é um relacionamento íntimo com o Senhor. Há uma intimidade, você passa a conhecer o seu Deus passa a conhecer a você. Observe que quando Moisés sobe no monte, que ele fala: agora me virarei para lá e terei essa grande visão, e o Senhor fala para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que me fala em memória o Êxodo 3, porque a terra que tu pisas é terra santa. Você vê que só Deus falava, é ou não é? Só Deus falava. Mas quando Moisés, ele sobe no monte pela segunda vez, porque quando ele desce dali, Moisés ora, Moisés busca, você vê, né? Moisés intercede. Quando ele sobe a segunda vez no monte, você vai ver que está escrito assim: e disse o Senhor a Moisés, e disse Moisés ao Senhor. Ou seja, houve diálogo. E esse diálogo acontece porque houve intimidade. E tudo que Deus quer comigo e com você é intimidade. O Senhor, Ele quer essa intimidade minha e sua. Porque um casal, ele não tem intimidade se houver diálogo, se houver contato. É verdade ou não, irmãos? Então Deus quer esse contato, Ele quer essa intimidade. E essa intimidade hoje a igreja não tem. E por ela não ter essa intimidade com Deus, ela passa a não conhecer Deus. E quando você não conhece Deus, você também não conhece o poder desse Deus. E quando você não conhece o poder desse Deus, é natural que você vai dar mais ênfase às lutas, você vai dar mais ênfase às dificuldades, você vai dar mais ênfase às aflições, não é isso? Você tenderá a ter pânico, você tenderá a ter desânimo, você tenderá a não ter fé, a não acreditar, a se entregar, não é isso? Muito antes da batalha mesmo começar. Mas quando você passa a ter intimidade com Deus, e você passa a conhecer Deus, você também passa a conhecer o seu poder, você também passa a conhecer a sua ação, você também passa a conhecer o sobrenatural de Deus. E é conhecendo o sobrenatural de Deus que fez Paulo, depois de ter sido chicoteado com as costas em carne viva, está dentro de uma pressão fria, não é isso? Fedorenta, com urina, com fezes, com resto mortal de pessoas, é que faz esse homem glorificar. Quando Paulo está ferido, machucado, preso, sem perspectiva nenhuma aos olhos humanos, aonde muitos pensam: esse profeta, esse apóstolo, ele está morto, acabou para ele. E Paulo chega na prisão com dor, com frio, com sede, com fome, preso por pregar o Evangelho, e ele começa a louvar e a glorificar a Deus. Paulo, ele queria dizer com aquele louvor, com aquela adoração, sabe o que? Sei quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso. Paulo estava certo do poder de Deus. Paulo pensou desta maneira: só estou preso porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito.
Se Ele quiser me tirar, sei que pode. Se não quiser, glorificarei o seu nome. Conhecia Deus. E quando você conhece Deus, não há cadeias que te aprisionam. Como também, não é isso? Jeremias foi jogado no poço. Foi colocado no seco. Como você vê também Micaías, que apanhou no rosto, no queixo, por profetizar correto. E Acabe vira para ele e fala: quando eu voltar da batalha, vamos resolver esse negócio. Ele fala: se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. E Acabe não voltou, sabendo que ele ia ser medido, sabendo que ele ia ser lançado na prisão. Também ele sabia que havia um Deus que reinava sobre a vida dele e que não deixaria ele perecer, e Deus não deixou Micaías perecer. Então hoje, a vida de muitas pessoas intituladas cristãs está afundando por não conhecer a Deus. E não sou eu que estou mandando você conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A palavra diz que, antes de falar da palavra, para pessoas que vêm e falam, já falou para você, já falou para mim inúmeras vezes, de repente já falou para o diácono Kleber, ou de repente já aconteceu com o diácono Kleber, como já aconteceu comigo lá atrás, como de repente já aconteceu com você, provavelmente já. Você tirar um propósito de oração de 3 dias, ou de um dia inteiro, ou de uma semana inteira, e você está convicto naquele propósito de oração que você vai ver um anjo, ou que você vai escutar a voz de Deus, ou que o teu quarto vai acender, ou que naquela semana Deus vai te dar uma experiência sobrenatural. Quem já buscou, acreditando nisso, diga amém. E quem acreditou nisso e não aconteceu, diga amém. E quem desanimou por isso, diga amém. Já desanimei. Lá no início, porque a gente quer isso. Mas a palavra fala de um homem que clamou e não houve resposta. Ele continuou clamando mais um dia, mais 2 dias, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Pode calcular direitinho, são 24 dias. 24 dias ele perseverou mesmo que Deus não respondeu. E o grande problema é você achar que Deus não respondeu. O grande problema é você achar que não teve resposta. Porque quando a resposta chega 24 dias depois, ele teve 3 semanas inteiras em oração, em jejum, em súplica. Depois do 23º dia, o 24º, é que veio a resposta. Quando aquele anjo se manifesta para ele, diz: no primeiro dia que tu fez a sua súplica, o Senhor me enviou a resposta. Só que houve uma batalha, a batalha foi tão grande, que Daniel, o Miguel falando, Gabriel falando para Daniel, disse que o Senhor teve que enviar Miguel. Foi uma batalha grande, sim ou não? Mas o que determinou a vitória dessa batalha? Foi Miguel? Foi Gabriel? Foi Deus? O que determinou essa vitória? A perseverança de Daniel. Então, não está atribuindo a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade a Deus? Não, pelo contrário. Toda honra, glória, louvor, domínio e majestade seja dado a Deus hoje e sempre. Foi o Senhor responsável pelaquilo. Mas acontece, amados irmãos, que se dando uma batalha, e logo no início dessa batalha, eu que sou o maior interessado na resposta positiva dela, eu desisto, eu me entrego, eu não quero lutar, eu não quero mais orar, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais ir para a igreja, eu quero chutar o balde, eu quero desistir da caminhada, eu quero desistir de Jesus. Queridos, o Senhor dos altos céus, Ele olha, tal qual os seus anjos, seus arcanjos, preste bem atenção nisso, e Ele fala: se o cristiano, só um exemplo, que é o interessado na bênção, que é o interessado na vitória, não é isso? Ele já desistiu, ele deixou de orar, ele deixou de lutar, ele deixou de jejuar, de ler a palavra, desanimou, jogou tudo pó. Se ele, que é o maior interessado, não quer lutar, vamos nós lutar. Não é isso?
esforço, eu te ajudo. Vamos aqui analisar um ponto, amados irmãos, na batalha de Gideão. Quem venceu aquela batalha? Gideão, os 300 ou Deus? Deus. Gideão chama os valentes, chama os homens para a batalha. Quantos vieram? 32 mil. Gideão diz os covardes que vão embora. 22 mil foram embora, ficando 10. Agora manda esse beber água, é pular, mergulhar, tá? E outros beberam água já atento, né? Ó, pega todos que beberam água atentos, separa para a batalha, e todos os outros mandam embora. A palavra do Senhor vai me mostrar, mas os que 9.700 homens foram embora, ficando Gideão somente com 300. Gideão coça a cabeça, olha para 300 homens, vai lá na montanha, bota só a cabecinha para olhar lá no mar, na planície, na beira da praia. Ele fala: Senhor, os meus inimigos são como a areia do mar, que não se pode contar. Mas se o Senhor estiver conosco, venceremos essa batalha. Vou colocar o algodão do lado de fora. Se no outro dia o algodão estiver molhado e tudo em volta estiver seco, estiver molhado de orvalho, em volta estiver seco, o Senhor está comigo. Estava lá como ele pediu. Agora, se eu quero que o algodão esteja seco e tudo em volta de orvalho, e no outro dia estava lá, e ele foi, mas o Senhor deu estratégia. O Senhor falou: coloca tochas, espalha, tal, depois toca o sofá, e os amacochamaram pensaram que estavam o quê? Cercado. Quem venceu aquela batalha? Os próprios soldados mataram uns aos outros, mas quem deu a estratégia? Quem? Mas os 300 estavam lá. Gideão e os 300 estavam lá? Estavam. O Senhor poderia falar com Gideão: olha, como teve 300 valentes, não se acovardaram, pode ficar aí que eu vou lá resolver o problema. O Senhor resolveria sim ou não? Sim. Mas o Senhor quis ver até onde ia o interesse deles. Até onde ia o interesse. Você quer ver uma coisa? Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Olha que coisa interessante. Apocalipse 3, 7, ele vai falar que igreja? Filadélfia. E Filadélfia é o modelo da igreja que vai subir. Não é isso? É o modelo da igreja que vai subir. O que vai fazer esta igreja subir? Primeiro, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário jamais alcançaríamos salvação eterna. Mas tem um detalhe, e é claro que por uma estratégia de Satanás, né, ele vem mudando. Você viu a minha Bíblia que fica aqui? Eu vou para casa. Isso, essa aí mesmo. É que a minha Bíblia eu vou lendo, vai soltando capa, vai soltando página, eu fico com pena de jogar fora. Deixa uma aqui, deixa eu ir para lá, né? Então, primeiro o sacrifício de Cristo. Depois um detalhe: como as nossas Bíblias vai sofrendo, né, versões, vai sofrendo traduções, eles vão mudando palavras, né, tentando trazer o mesmo sentido, mas às vezes o sentido muda. Mas aqui eu vou te trazer algo muito interessante. E hoje em dia tem muitos irmãos que têm um aplicativo que faz a tradução, não é isso? Aqui no caso está no grego, do grego para o português. Você vai pegar essa tradução no grego, e você vai pegar essa passagem no grego e traduzindo, muitos têm um aplicativo, você vai ver a palavra correta que fala isso aqui. Mas eu vou dizer para você, Apocalipse 3, versículo 7, olha o que ele fala aqui. Ele vai dizer assim, olha, estou em Pedro, peraí, é a idade. Está aqui, Apocalipse 3, versículo 7. Vou ler para os irmãos, diz assim, olha: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que porta aberta é essa? É a salvação eterna. Amém? Salvação eterna. Ele vai falar aqui, olha: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo tendo pouca, o Senhor reconheceria que haveria muita luta, reconheceria que haveria muita dificuldade, mas mesmo tendo pouca força, você guardou a palavra. Agora olha, interessante o que ele vai dizer aqui no versículo 10, olha só: como guardaste a palavra da minha
paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Então, quando se coloca paciência aqui, né, isso não leva para a responsabilidade de orar, não leva para a responsabilidade de perseverar na palavra, não é isso? Mas leva o seguinte: não, está na luta, mas tenha paciência, vai levando. Mas no original, se você tiver o aplicativo, você pode ver, ou até quem vai assistir no YouTube, pode pegar o aplicativo, porque eu tenho o original em casa, eu tenho estudado, tenho aprendido um pouco do grego, do aramaico, do hebraico, tenho me esforçado para isso, para tentar trazer o mais original possível, tá? É epomené. Essa palavra aqui, que ele diz que é paciência, no original você vai ver que está escrito epomené. E quando você pega o epomené e vai ver o significado dele, ele está falando assim: porque guardaste a palavra. Olha só, presta bem atenção à diferença, tá? Porque guardaste a palavra com perseverança. Perseverança. O que é perseverança, irmãos? Está difícil, está ruim, está doendo, mas eu permaneço, eu não recuo, porque eu sei quem eu tenho crido e sei a vitória que eu vou alcançar. Eu vou seguir para o alvo que me está proposto. Que alvo é esse? Salvação eterna. Seguirei para o alvo pelo que está proposto, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E por que eu persevero? Porque eu sei que a luta, a dificuldade, a adversidade é a ação de Satanás para que eu não alcance a salvação eterna. Mas a palavra do Senhor, ele vai dizer que ele não permite uma ação de Satanás, ou seja, uma prova, uma luta maior do que a qual eu posso suportar. Então, quando você diz: eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais, eu vou jogar tudo pro alto. Se isso for real, quem mentiu foi Deus. Porque Deus falou que não daria algo que você não suportaria. Então, se você está dizendo que não suporta, que vai largar, que vai abandonar, quem mentiu foi Deus. Deus errou. Porque como é que Deus permitiu uma luta, permitiu uma prova que você não suporta? E Ele falou na palavra dele, garantido que passará os céus e a terra, mas não passará a palavra sem que tudo se cumpra. Como que Ele permitiu algo que você não suporta? É Deus que está mentindo? Não é Deus que está mentindo, é você que está acreditando na mentira do diabo. Você não consegue, você não suporta, Deus te abandonou, Deus não está vendo, Deus te esqueceu. Quem está entendendo, diga amém. Então, ou nós acreditamos na palavra, ou nós acreditamos no que o diabo lança na nossa mente. Porque a palavra me fala, em Gálatas, não é isso? Que a carne contra o espírito, o espírito contra a carne. Deixa eu ilustrar isso para você. Desenho animado do nosso tempo, que era menos pior do que hoje, é isso? Sempre quando tinha para tomar uma decisão, às vezes o Pica-Pau da vida, ou o Tom e Jerry, não é isso? Aparecia do lado do anjinho. Não faz isso não. Olha, do outro lado aparecia o quê? Parecia lá um capetinha lá, com tridente, com toda essa, aquela tal, e aquilo ali. E é assim mesmo, é o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração: eu sou contigo, não temas, eu te esforço, eu te guardo. Você suporta assim, porque se você não suportasse, eu não permitiria. Eu estou contigo, eu vou te ajudar. E o diabo, ó Deus, esqueceu de você. Porque a gente tem que ver detalhes na Bíblia. Olha o que o diabo falou para Jesus: tu não é o Filho de Deus. Você não é o Filho de Deus. Isso aqui foi no sentido do seguinte, presta atenção: que pai é esse que deixa o filho com fome? Que pai é esse que deixa o filho no deserto? Que pai é esse que abandona? Ou seja, tu não é filho de Deus no sentido de: cadê Deus agora? Aonde Ele está? E quando vem uma dor? Quando vem uma enfermidade? Quando vem uma luta no lar? Quando vem uma luta financeira? Quando demora para conseguir emprego? Quando demora para conseguir uma consulta? Quando demora para conseguir alguma coisa? Não é isso? O que o diabo sopra no nosso coração? Deus me abandonou. Será que Deus esqueceu de mim? Aquilo o diabo jogando na sua mente e você reproduzindo com a sua boca. Eu acho que Deus esqueceu de mim.
Não, porque eu vejo fulano, eu vejo Beltrano, e eu tenho outra testemunha, mas comigo não acontece nada. Quem é que está fazendo isso? Satanás. Entendeu a batalha espiritual? É Satanás. É o diabo que está fazendo isso. E Jesus fala o quê? Não só de pão viverá, mas de toda a palavra. Mas o diabo insiste. Insiste. Porque às vezes você tem uma luta, que você está pensando em desistir, o diabo vai jogando isso no teu coração, vai jogando no seu ouvido, do nada toma uma força, pensa que é do nada, mas é o Espírito. Fala, não, diabo, eu não vou recuar, e tu vence. Amanhã tem outra luta. E às vezes até você vence. E ele vem com outra. Ah, então agora eu não aguento mais. Ah, mas você esqueceu das duas que você venceu. Você esqueceu das anteriores. Porque ele não vai parar. Ele só vai parar quando entrarmos nos portais celestiais e ouvirmos: vinde benditos de meu Pai. Enquanto chega lá, a Bíblia me garante aflições, tribulações, perseguições. Aí tem gente que fala assim: ah, nem tudo é o diabo. Quem já ouviu isso aí, diga amém. Tudo é o diabo com a nossa legalidade. Por quê? Por que o diabo está ao derredor? Ele está esperando uma oportunidade. Ele está esperando uma oportunidade. Houve a legalidade, ele entra. Houve a legalidade, ele age. E vai agir, porque ele está aí para isso. Ele não perde um momento, ele não perde uma oportunidade, fica te mirando. A palavra do Senhor diz: bramando como leão, buscar quem possa tragar. Quantas horas, você que já viu lá o Animal Planet, quantas horas vezes um leão, uma leoa fica na espreita para pegar uma presa? Observa que primeiro ela levanta aquelas orelhas dela, a orelha faz assim, a leoa caça, né? Aí, aquilo ali, eles explicam que ela tem sensor nas orelhas. Se eu tivesse sensor nas orelhas, ia ser um espetáculo. Ele tem sensor. Aquele sensor, ela consegue identificar a direção do vento. Ela consegue identificar a direção do vento. Ela fala: bom, o vento está soprando para lá e a presa está ali. Se eu ficar aqui, a presa vai levar o meu cheiro. O vento vai levar o meu cheiro e a presa vai correr. Ele dá a volta. Ele vai lá e fica contra o vento. Depois ele tenta se camuflar em meio à vegetação. Quando dá um vento que balança a vegetação, que a presa está vendo que a vegetação está balançando lá e cá, se ela vê balançando ali, ela não vai se preocupar, porque é o quê? É o vento. Então quando balança, parou de balançar, fica quietinho. Nem que ele dê só 2 passos, ele tem paciência. Aí deu aquele ventinho de novo, balançou, ele dá mais uma, pode olhar, ele vai. É porque a gente só se atém às imagens, esquece que o rapaz está narrando. É nem nessa narração que você aprende. E ele vai, até que ele está pertinho da presa. Quando aquela presa olha para um lado, olha para o outro, não estou sentindo o cheiro de predador. Não estou vendo nada dele aqui. Aí tu vê que ela dá um mole, que ela dá uma relaxada. Nessa relaxada é que ele vem. A presa até corre, mas não dá, porque estava próximo demais do perigo. O que acontece é que a gente se aproxima muito do perigo. E esse perigo se chama Satanás, que está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E se ele tiver oportunidade de tragar, ele não vai chegar correndo e falar: ah, é um coelhinho tão bonitinho, branco de olho vermelho, eu não vou matar o coelhinho, eu vou deixar quieto. Ah, mas essa aqui é uma hiena, a hiena é feia dessa. Não. Ele não vai perder a oportunidade, seja quem for. Seja quem for. E é isso que nós, de maneira nenhuma, conseguimos compreender. Conseguimos entender. Então, ele é oportunista. Ele espera uma brecha para agir. E essa brecha, essa legalidade, ela é dada por mim e ela é dada por você. E quando eu e você damos a legalidade, não tem como Deus impedir, porque o diabo vira para Deus e fala assim: eu estou agindo na vida dele porque ele
Ele permitiu. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, amados irmãos, precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus, para que a gente não venha desanimar. Precisamos perseverar. Nós temos que banir do nosso meio um palavreado que é assim: estou desanimado, eu estou fraco. Isso tem que ser banalizado, porque a palavra fala: aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida. Esse perseverar está certo, se você for no original é comer, que é o mesmo perseverar da igreja de Filadélfia. Aquele que perseverar nas lutas, nas aflições, nas adversidades, aquele que com luta ou sem luta ele adora, com dor ou sem dor ele adora, não é isso? Comendo carne ou comendo arroz puro ele adora, porque ele não busca Deus por esta terra, ele não busca Deus por um prato de comida, ele não busca Deus por um emprego, ele não busca Deus por um salário, ele busca porque o ama, e porque não abre mão de morar com esse Deus eternamente. E esse é o ódio do diabo, essa é a fúria de Satanás. Queridos, o Evangelho, acima de tudo eu aprendo que ele é uma forma de vida. E se nós tivermos o Evangelho como um estilo de vida, meu estilo de vida é domingo eu vou para a igreja, eu gosto de louvar, eu gosto de tocar, eu gosto de... Mas quando eu pego ele como forma de vida, ele é a minha forma de vida, porque eu fujo do pecado, porque eu sou um servo de Deus. Por que eu oro sem cessar? Porque eu amo falar com Deus, porque eu leio a palavra de Deus, porque você tem que entender que foi o salmista que falou, foi um homem natural como eu e como você, claro que inspirado por Deus, mas não falou isso aleatoriamente, ele falou pelas experiências que ele teve com Deus através da palavra, através dos ensinamentos, aonde nas lutas, nas adversidades, nas aflições, nas angústias, ele buscava nos escritos, ele buscava na palavra, ele buscava na lei, e Deus mostrava o que fazer, Deus orientava, até que ele olhou e escreveu: a tua palavra para mim é lâmpada para os meus pés, ele é luz para o meu caminho. Até que ele fala que o Senhor é o meu escudo, é o meu bloqueio, é o meu socorro bem presente na angústia, aonde ele fala: todos os seus mandamentos são verdade, todos os seus mandamentos são vida. E ele exalta Deus pelos seus ensinamentos, a ponto dele falar que ele vai lutar, ele vai buscar estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para poder adorar esse Deus, e não só adorar, aprender a sua palavra, aprender no seu templo. O salmista, mas ele era rei, mas ele tinha tudo, e antes de ser rei, ameaçado de morte, sendo perseguido para ser morto, lutando com gigante, lutando com filisteus, passando madrugadas acordado, quilômetros fugindo a pé, passando noites guerreando em batalha. Irmãos, reinou, mas como rei estava à frente de batalha. Mesmo que o Senhor falasse assim: eu vou entregar os inimigos em tuas mãos, ele estava lá guerreando, o Senhor não. E você acha que não sofreu um cortezinho? Acha que não tomava um murro? Irmãos, acha que alguém não dava alguma coisa na cabeça dele, caia no chão, e quando ia virar a lança ele rolava e lutava, mas vinha arrebentado, o Senhor não? Vinha. E você acha que Paulo também, já aqui na frente, não se arrebentava?
A palavra diz que ele foi apedrejado, não é isso? Até quase a morte. A Bíblia não diz isso, nem quero conjecturar. Mas ninguém apedrejava sem que conferisse. Até hoje o apedrejamento é assim, tem uma pedra de misericórdia, uma pedra enorme, que cada um pega de um lado assim, vai na cabeça e solta. A Bíblia não narra isso, mas o que eu creio que aconteceu é que Paulo ressuscitou. Prisões, tribulações, afronta, fome. E aquele homem fala assim em Romanos 8,18: não posso comparar as aflições desse tempo presente com a glória que em nós há de se manifestar. A vida de Paulo era uma luta muito grande. A vida de Paulo era difícil. A vida de Paulo era milhares, sem exagero, milhares de vezes mais difícil do que a minha e a sua. Se juntar todos nós com essa igreja cheia daqui a pouco, que dá a igreja 300 pessoas aqui, se juntar a luta de todos nós, de repente não vamos alcançar a luta de Paulo. Quer ver? Quem aqui já foi apedrejado? Quem aqui já tomou as chicotadas que Paulo tomou? Foi quantas quarentenas? 5 quarentenas. Foi 5 quarentenas de chicote. 5 quarentenas. 40, mas achava que se desse 40 direto, o pessoal não aguentava. Dava 39, então o cara dava uma relaxada, uma respirada. Mas no mesmo dia, aí voltava mais 39. Aí dava uma respirada, mais 39. Mas mais 39, pegava na orelha, no pescoço, no braço, na perna. Era lá. Quem já foi chicoteado assim? Quem já teve que ser descido de um cesto para fugir de uma... Quem já participou de um naufrágio aqui, teve que nadar até a praia? Quem já foi picado por uma víbora mortal? Ninguém, sem contar as outras. Esse mesmo homem que passou por tudo isso, eu não posso comparar as aflições desse tempo presente. Ou seja, quando ele foi arrebentado, o que é essa chibatada perto da eternidade que eu vou ganhar com Deus? O que é a mordida dessa víbora? Na região que era, ou era uma naja, ou era uma cascavel, e na época não tinha soro. O que é uma picada de naja, de cascavel, perto da eternidade? Apedrejado todo, imagina só o dente quebrando, a pedra batendo. Está doendo, o negócio está feio, meu Deus. Mas o que é essas pedradas perto da eternidade? Rapaz, já tem uns 3 dias que eu não como. Mas o que é essa fome perto da eternidade? O diabo o tempo todo, tu quer posar de bom moço? Tu estava lá quando apedrejaram Estevão. Se tu não tivesse prendido aqueles homens lá, não tinham sido apedrejados, não tinham sido mortos. Agora tu é bom santo, quer pregar a verdade, porque Paulo vivia sob uma acusação. Pela excelência das revelações que foi me dada, foi me posto um espinho na carne, a saber, um espírito de Satanás para me esbofetear a face. Nós sabemos que o diabo não ficava dando tapa na cara de Paulo, era acusações. Vivia sob constante acusação. Paulo, a minha graça te basta. Mas ele pensa, é mesmo, Senhor? O que são essas acusações? Quem tentará acusação contra o servo do Senhor? Está lá em Romanos 8 também. Se é Deus quem nos justifica. Se Paulo estivesse olhando para a comida, quando ele ficasse dia sem comer, largaria Jesus. Se Paulo estivesse olhando para o bem-estar do seu corpo, na primeira chicotada, na primeira pedrada, ele, está bom, me convencer, largaria Jesus. Se Paulo estivesse olhando para os bens dessa terra, para a riqueza, para a prata, para ouro, para carro, para a promoção, se Paulo estivesse olhando para o reconhecimento das pessoas, Paulo não teria negado Jesus. Mas Paulo, ele olhava o tempo todo para a eternidade. Só um detalhe. Filipenses 1 está dizendo. Filipenses 1, só um segundinho. 1:12. Filipenses 1:12 diz assim: eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Viu tudo como contribuição. Cobra picou ele, isso vai contribuir para o Evangelho. Barca afundou, vai contribuir. Foi pedreiro, vai contribuir. E vou falar para você uma coisa: na minha vida contribuiu muito. Porque nos piores momentos da minha vida,
Sabe o que eu vou ler? Paulo. Eu já começo direto em Romanos 8. Eu gosto que chega ali no versículo 30 em diante. E quando chega mais à frente, acho que eu não sei se é o 34, ele vai dizer assim: estou por certo. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem fome, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nem homem, nem nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não vejo Paulo falando: eu estou desanimado. Ah, eu estou fraco na fé. Eu não vejo isso. Porque todas essas coisas contribuíram para o aumento da fé de Paulo. Contribuíram para o aumento da fé. E aonde contribui para o aumento da fé? Eu passei uma situação na minha vida, por legalidade, claro. Por legalidade. Agora eu parei diante assim de um lago. Eu dobrei meu joelho no chão de madrugada, eram umas 2h40 da manhã. Se for mentira, Deus pode me torrar aqui agora. Eu falei: diabo, você conseguiu. Você conseguiu. Destruiu minha família, destruiu minha vida como homem de Deus, perdi meus amigos. Você conseguiu, agora eu estou aqui, é eu e você. Pode destruir minha vida. Vem aqui e acaba logo com tudo. Sozinho, eu, e na minha cabeça o diabo só. Porque por ter dado legalidade, eu estava achando mais do que justo que Deus não estivesse mais na minha vida. Eu não fiquei dando de pobre coitado: ah, Deus, não. Falei: está certo, o Senhor não está na minha vida. É justo o Senhor não estar. E eu falei com essas palavras para Satanás. Eu falei: Deus não está mais na minha vida, pode destruir minha vida. Mas não no sentido de abusado, ou de mal agradecido, né? Ou de, como é que eu posso dizer o nome? Ingrato ou pirracento. Não, mas tendo sentimento de justiça. Eu fiz por onde Deus se afastar de mim. Esse era o meu pensamento. Então, por legalidade minha, você pode destruir minha vida. Irmão, eu não tive visão nenhuma. Eu não vi demônio. Mas eu senti um deslocamento de ar vindo de lá para cá, em direção a mim, parou como se fossem assim, os 2 dedos de mim. E aquilo eu fazia. E eu senti aquele bafo quente. Quando eu senti aquele bafo quente, eu tive medo. Eu falei: ele veio me matar mesmo. Mas não foi um sentido de pedir, não, que eu não queria isso. Eu entendi que eu tinha perdido tudo, inclusive a minha salvação. Então eu falei para o Senhor: se eu perdi a minha salvação, se eu perdi a comunhão com o Senhor, se eu perdi minha família, meus amigos, perdi tudo, Senhor, por que ficar nessa terra? Já que eu vou para o inferno mesmo, aquilo parou diante de mim, aquele bafo quente. Já viu um cavalo quando corre muito? E ele para? Aquilo ali, aquele bafo quente. E eu fiquei esperando. E eu fiquei pensando: como que ele vai me matar? Vai arrebentar a veia do meu coração? Vai torcer meu pescoço? O que vai acontecer comigo? E eu fiquei ali de joelhos. E aquilo passou 1 minuto, 2 minutos, passou mais ou menos 5, 6 minutos. Aquilo no meu subconsciente veio assim: ele não está fazendo nada com você. Por quê? Pensa na alegria, irmão. Pensa em uma alegria. Na hora eu comecei a rir com aquele bafo quente na minha cara. Eu comecei a rir. Falei: diabo, o Senhor não me abandonou. O Senhor não desistiu de mim, porque se Ele tivesse desistido, você me destruía. Mas você não está me destruindo, porque Deus está aqui. Deus, Ele está aqui. Ele não me rejeitou, Ele não me abandonou. Se Deus não está aqui, toque em mim. Foi toque em mim se Deus não está aqui. Daqui a pouco aquilo se afastou. Eu só vi bater na água assim.
Foi embora. Ah, irmão, ali eu levantei. Ali, irmãos. Ali eu levantei com uma força que eu não sei explicar para você. Eu não sei descrever essa força. Mas essa força me trouxe até aqui e vai me levar até o céu. Glória a Deus. Então, amados irmãos, pare de pensar que Deus não está contigo. Pare de dizer que não vou orar mais porque Deus não me ouviu. Não vou buscar mais porque eu não tive experiência. Busque porque você o ama. Busque porque você tem fé. E se você diz que tem fé, você não precisa ver. Seu Luiz, todo mundo tem essa curiosidade. Porque todo mundo sabe que o senhor é o ancião da igreja. Quantos anos o senhor tem, seu Luiz? 70. Chegou a hora, a Bíblia diz que 70 anos. Podemos chegar a 80. Seu Luiz, o senhor teve um momento difícil na sua vida desses 70 anos? Teve um momento que o senhor achou que não ia suportar? Que o senhor não ia sobreviver? Teve, dona Vilma? Responde por que vocês estão aqui. Nesses momentos terríveis que o senhor passou, hoje o senhor entende que havia uma ação de Satanás para destruir sua vida. Isso é verdade. Destruiu porque o senhor não destruiu porque o senhor era sargento do exército? Não. Porque o senhor era o seu Luiz, legal? Não. Porque o senhor tem a dele marcando? Não. Foi por que, seu Luiz? Ele me ama. Porque o Senhor, mesmo quando o seu Luiz ainda não servia a ele, o senhor estava do lado dele. O senhor estava do lado dele. Assim como todos nós. Ele falou que íamos ter luta. Ele falou que íamos ter dificuldade. A gente só sabe olhar para as lutas. A gente só sabe olhar para as dificuldades. A gente não consegue olhar que estamos de pé. A gente não consegue olhar que estamos comendo, que estamos bebendo. Alguém assaltado, meu Deus do céu, eu estava indo para a igreja, levava meu celular, meu Deus do céu, se eu não estava vendo isso tanto, eu estava que ele não deu um tiro na tua cara. Ele não deu um tiro na tua cabeça. Ele não te arrastou por canto, fez uma maldade com você. Tu está aborrecido comigo por causa de um celular, eu guardei tua vida. Tem visto que você não sabe o bem que aquele bandido fez de levar teu telefone. Tu vai ter mais tempo para orar, para buscar a minha face. Então não ia permitir, não. Mas como o diabo falou, vou usar só para levar o celular dela. Eu não pode, celular pode. Irmãos, a gente só quer olhar, irmãos, Deus quando está tudo bem. Aonde a Bíblia me mostra que esses homens viam Deus é quando tudo estava mal. Quando tudo não tinha jeito, quando tudo não tinha solução, é que eles viam Deus. Enquanto o povo achava que ia morrer, Deus abriu o mar. Enquanto o povo achou que eles iam morrer de sede, a água brotou da rocha. Quando achavam que ia morrer de fome, a comida veio do céu. Quando mataram quando mataram, que no outro dia foram matar Pedro, que deixaram Pedro na prisão, né? Não mata ele hoje não, porque amanhã é mais um espetáculo, né? Bota ele na prisão, amanhã te mata ele. Imagina, pô, amanhã tem mais um com a cabeça cortada e tal. E Pedro, quando foi deitar, quando foi dormir, ele achou, Senhor, amanhã eu vou pro céu, vou cortar minha cabeça, tá? Mas me dá força para aguentar esse negócio aí e tal. Quando ele achou que era o fim, o anjo foi lá e abriu a prisão. Você não vê na Bíblia tudo no oba-oba, é que eles vão viver o sobrenatural, não. Eles viveram o sobrenatural de Deus quando tudo estava ruim. E todo mundo quer viver uma experiência. Todo mundo quer viver o sobrenatural. Querido, acorda, abre os teus olhos espirituais, você vive a cada dia. Satanás bramando como um leão, estamos de pé. Imagina ele furioso, chutando tudo, arranhando tudo. Um irmão me contou uma visão muito interessante que ele teve. Presta bem atenção na visão que esse homem teve. Ele não brincou com ela, não. Foi real.
Foi verdadeiro. Ele estava dentro do avião, o avião deu uma pane. Quando o avião deu uma pane, meu Deus, vou me despedir, vou morrer. E o piloto anunciou lá, ó, tem que retornar, tal, porque o aeroporto tal não tem recurso, tem que tentar voltar para o aeroporto tal, o povo em pânico, tal. E o avião vindo lá de cima, ele já viu já bombeiro, tudo indo já para a pista ali, ele falou assim, eu vou morrer, não tem jeito. Ele começou a clamar dentro do avião, e clamando, orando. Não é nessa hora, irmão, clama, né? Clama igual. Nessa hora o clamor é, né? Não é o clamor por amor, é por desespero. Olha como é que Deus é misericordioso, Ele ouve. Tem gente que não olha em momento nenhum. Aí vem uma dor, uma coisa, um troço. Deus não é misericordioso, não ouve. Eu sei que você está orando só porque está doendo. Mas é mesmo assim, eu vou. Eu sei que você está orando só porque tu quer que a porta abra. Eu não vou. Para que você não diga que não tem Deus. Irmão, vazou todo o óleo do trem de pouso. E o trem de pouso não abria. O avião ia pousar de barriga. Sem trem de pouso. Aí ele falou, já vi esse filme já. Eu já vi isso acontecer. O avião vai raspar a chapa com asfalto, vai sair fogo, o avião vai explodir, não tem para onde. E começou a orar, sem óleo, sem sistema hidráulico. No último minuto, o trem de pouso saiu, e o avião pousou como a luva. Ele agradeceu a Deus, saiu daquele avião. É um desafio, ele tem que sair para entrar em outro. Outro avião, vai lá. E foi, chegou tudo bem. E ele começou a agradecer a Deus. Ali no seu coração, Senhor, muito obrigado. Dormiu. Quando dormiu, ele teve um sonho. Quando ele teve um sonho que ele estava andando e um rapaz vinha e puxava o braço dele. Quando ele olhava, aquele rapaz estava sendo engolido por uma grande serpente. Uma serpente muito grande dessa largura. Presta atenção na visão, porque ele teve um sonho depois do livramento de morte que Deus deu a ele. E ele puxava aquele rapaz, não vou te deixar morrer, não vou te deixar morrer. Aquele rapaz, não. Eu preciso morrer. Ele, não, eu vou te estragar. Não, eu preciso morrer. Eu estou morrendo porque você foi livre, irmão. E ela tem que levar alguém. Você entendeu o sonho? Aquele demônio de morte, Vitor, veio para derrubar aquele avião. Veio para ceifar a vida dele. Mas como Deus estava guardando a vida dele, aquele demônio não vai voltar de mão vazia. Ele vai matar alguém. Isso é o que eu entendi do sonho. Ele vai matar alguém. Por isso que dezenas, centenas, milhares de pessoas morrem todos os dias. Eu posso tentar ilustrar isso para você. O demônio veio matar o Itamar. E ele trabalhou da hora que o Itamar dormia, durante o dia, dentro do ônibus, no trabalho, em casa, ele perdi tudo. Quando chega que termina o dia, ele não conseguiu matar o Itamar. Imagina ele despejando a fúria dele toda no primeiro que ele vê na frente, sem Deus. Fulano morreu atropelado, fulano tomou um tiro, fulano foi assaltado, tomou um tiro. Não estou dizendo que é isso, preste atenção. Eu estou fazendo essa narrativa pelo sonho que o irmão teve, depois de ter Deus livrado ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, durante a nossa vida, o diabo tentou nos destruir todos os dias da existência da nossa vida. Tem gente que já nasce na UTI neonatal, com respirador, com cirurgia. Tem gente que dentro da barriga da mãe é atingido com agulha. Foi o meu caso. Eu tenho um buraco aqui no peito. E às vezes eu estou com a camiseta e a pessoa fala assim, que buraco é esse aí? Eu falo, isso aqui foi no quartel. Tomei um tiro de fuzil, mas pegou no colete. Rapaz, que livramento. Minha mãe, estou brincando. Isso aqui foi uma agulha. Minha mãe estava grávida de 8 para 9 meses. E a agulha entrou, ela abaixou, a agulha entrou e correu pela corrente sanguínea e foi lá pro ferro. Que isso, rapaz, de brincadeira. O pessoal acredita no tiro de fuzil, mas não acredita na agulha, que foi verdade. Então o diabo, ele começa, ele trabalha.
Mas irmão, minha irmã, você está aí. Você está aí. Não precisava Deus pegar na minha mão, na tua mão direita e dizer, não tenho, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Você não teria feito essa luta. Se a nossa vida fosse igual a de Adão, igual de Eva no início, antes do pecado, né, Vânia? Aquela vida de quê? O orvalho regava a terra, as plantas brotavam, não precisava arar, né, Vitor? Tranquilo, aquela vida que eles rejeitavam. Ele não precisaria pegar na minha mão, na tua mão, dizer, não tem, mas eu te esforço, eu te ajudo. Não precisaria de maneira nenhuma. Mas por que ele pega? Porque o negócio é estreito. Por que ele está no controle, ele está conduzindo a gente? Porque a batalha é maior do que você pode imaginar. Se você pudesse entender o mundo espiritual, se fosse uma palavra de Deus, e não esperasse somente o estudo de escola bíblica dominical, mas você se aprofundasse nela, você entender o que é o mundo espiritual, e você ia ver, querido, o quanto você sai no lucro todos os dias, por maior que seja a sua luta. Quando você contemplar o que é o mundo espiritual, o que é a batalha espiritual, o quanto Satanás investe para te destruir, quando você chega no final do teu dia, por mais difícil que tenha sido o teu dia, tu não sabe o lucro que você saiu. Porque se Deus por um segundo só, te mostrar as regiões celestes, onde acontecem as batalhas espirituais, naquele um segundo, você já teria a convicção que seria impossível você aguentar 10 segundos em vida, se Deus não estivesse ao teu lado. É por isso que ele fala, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. As pessoas não entendem porque Deus fala orar sem cessar. Você acha que Deus mesmo depende de ouvir a tua voz todo dia? Quem acha, levanta. Você acha que Deus fica pelo cantinho? Ele estava não falando comigo hoje. Poxa vida, eu guardei ele. Você acha que Deus faz isso? Eu livrei, nem falou comigo. Tu acha que Deus faz isso? Se você orar ou não, Ele é Deus. Ele é Senhor, soberano, justo, fiel, poderoso. Mas quando Ele fala orar sem cessar, eu vou traduzir para você, Ele quer dizer, é porque o diabo não cessa de te perseguir. O diabo não desiste do projeto de destruir sua vida. A cada segundo ele está projetando te matar, te destruir, acabar com a tua família, com o teu casamento, te colocar uma doença para a morte, colocar alguém na sua vida para destruir sua vida. Então ora sem cessar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei bendita de dia e de noite. Os cavaleiros templários, soldados, estava sempre o quê? A espada andava atrás. A Bíblia não faz alusão de a palavra como espada à toa. É porque a Bíblia nos trata como soldados. E um soldado sempre está com a sua arma. Quer ver uma coisa? Quem foi militar aqui no quartel sabe. Seu Luiz, mais alguns aqui sabem disso. Se você está no quartel, Vitor, é parafal ainda, Vitor? Qual é a arma hoje, seu Luiz? Ainda é aquele parafal pensado, né? É isso aí. E se você tiver no teu serviço sem a sua arma, ou se você tiver com a arma encostada no local e um superior te vê, você vai ser penalizado. A arma tem que estar na bandoleira aqui, ela tem que estar na bandoleira, aquela alça. Ela tem que estar pendurada aqui com você, para na hora que você precisar, você usar ela. E na época da palavra de Deus, dos homens de Deus, a espada ficava onde? Na bainha. E a espada tem que estar sempre manuseada, porque aqui na bainha era uma peça de ferro, e a espada também era de ferro. Então você tirasse o cinto e colocasse ela lá, e colocasse o cinto, mas você não manuseasse a espada, ferro, com orvalho, com tudo, acontecia o quê? Ela enferrujava. Então no momento da batalha, você puxasse a espada, ela naquele segundo
segundinho que ela aprendesse, cara, você vai fazer força, ela vai soltar. Mas naquele minutinho que tu tentasse soltar, era o suficiente para o inimigo te matar. Então você tinha que estar sempre desembaiando a espada. Desembaiando e embaiando. Desembaiando e embaiando. Sempre limpando a espada. Sempre afiando, embaiando e desembaiando. Por isso que a Bíblia é chamada como espada. E você tem que estar embaiando e desembaiando. Embaiando e desembaiando. Mas o crente não faz isso. Ele não quer saber por que a Bíblia é tida como espada. Ele não quer saber por que a oração é tida como escudo. Mas vamos ver uma coisa interessante aqui. Está terminando a aula de batalha espiritual. Na verdade tem que terminar agora. Presta bem atenção. Se um soldado tiver escudo, bota, armadura, mas ele não tem espada nem escudo, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Qual é a arma principal de um soldado? Espada e escudo. Espada, segunda palavra, o quê? Palavra. Escudo, o crente não ora, nem lê a palavra. Ele está sem espada e sem escudo. O que você acha que o inimigo da sua alma, Satanás, vai fazer contigo? O que você acha que ele vai fazer com você? Será que você entendeu por que você tem que ler e orar? Será que você consegue entender porque ele falou: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite? Ele está falando: não se aparte da tua arma, não se aparte da tua espada. Mas por quê? Porque o inimigo está ao teu derredor de noite, todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias, para te matar, te destruir. Então não se aparte da tua espada, do teu escudo. Ore sem. Ele está falando: esteja constantemente em defesa. Quando ele fala ora sem cessar, está falando constantemente esteja em defesa. Por que eu tenho que estar constantemente em defesa? Porque o diabo está constantemente em ataque. E é isso que a igreja não entende. Mas se você entender isso, se você entender que o Evangelho é uma forma de vida, e a oração, a leitura da palavra é fundamental nessa nova forma de vida. Nessa forma de vida nova que Deus me deu, não tem palavra torta, não tem mente altiva, não tem ganância, vaidade, inveja. Não temos, porque Ele diz que é novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é novo. Mas se ainda há algo do velho, é impossível conhecer o novo de Deus, porque não sou eu que diz, é o próprio Jesus: não se deita vinho novo em odres velhos. Que Deus abençoe a gente mais essa aula, em nome de Jesus. Até domingo que vem. Amém? Vamos orar.